Olá, querido aluno do segundo ano. Nós vamos nesse vídeo concluir a parte de geometria espacial. Nós estamos vendo sólidos geométricos, nós já vimos os poliedros, os prismas, as pirâmides. E nesta semana nós vamos ver os corpos redondos. Nós vamos juntar aí 2 semanas do plano de estudo tutorado de Minas Gerais numa só. Nós vamos ver todos os corpos redondos, a esfera, o cilindro e o cone. Vamos lá? Então, a gente está vendo sólidos geométricos. São figuras espaciais, né? Que eles podem ser poliedros, igual a gente já estudou, que quando as faces deles são delimitadas por polígonos, né? Eu tenho aqui na pirâmide, as laterais são triângulos, no prisma, as laterais são quadriláteros com ou paralelogramo, são paralelogramos, ou mais especificamente o paralelogramo se for oblíquo e retângulo se for reto. E nessa semana nós vamos ver então os corpos redondos, que também podem ser considerados sólidos de revolução. E fica fácil entender por que sólidos de revolução. Porque se eu pegar um eixo no centro dele e pegar um plano, e girar, ele vira esse sólido. Então, o primeiro sólido que a gente vai ver aí é a esfera, né? Um leão morto, uma esfera. Eles vão ser umas figuras, a esfera vai ser uma figura espacial onde todos os pontos que a formam têm uma mesma distância do ponto central. Só que antes de estudar a esfera, eu gostaria de lembrar com vocês da circunferência. O que é circunferência? A definição é quase que a mesma. São todos os pontos que têm uma mesma distância de um ponto central. E o comprimento, a circunferência, é só a linha. E o comprimento da circunferência, então, se a gente pudesse esticar, ela tem um raio, se a gente pudesse esticar essa circunferência, a gente ia ter como comprimento 2π vezes o raio. E o círculo? O círculo é a região delimitada pela circunferência. Então, o círculo vai ser toda a região aí. E o círculo tem área. Qual que é a área do círculo? Olha, falou em corpo redondo, falou que é circular, tem 2, tem π e tem r, tá bom? Só que agora eu estou mexendo com área. A única coisa que é aí envolve unidade de comprimento, que não é constante, é o raio. Então, esse 2 sai daqui da frente e passa a ser expoente. Então, eu tenho aqui, ó, a área do círculo vai ser πr ao quadrado. Mas vamos para a nossa esfera. A esfera, então, vai ser o nosso sólido e a área da superfície da esfera vai ser 4πr ao quadrado. Não dá para a gente demonstrar essa área para vocês sem conhecimentos mais profundos de geometria analítica e principalmente de integral. Então, tem que aceitar, vamos dizer assim. A área é 4πr ao quadrado. E o volume da circunferência vai ser 4/3 de πr ao cubo. Quando eu era criança, para mim guardar, eu guardei o seguinte: o volume sempre tem uma unidade de comprimento ao cubo. A única coisa que não é constante aqui é o raio. Então, o raio vai ter que estar ao cubo. Como eu tive que colocar o raio ao cubo, eu dividi pelo mesmo valor, por 3. E o 2, que 2 sempre aparece, eu peguei e levei ele ao quadrado, né? Então, 4/3 de πr ao cubo. Não sei se é muito bom para lembrar, mas eu gravei assim. E a esfera é um sólido de revolução, por quê? A gente tem aqui, ó, se a gente tirar uma face, um plano, aqui um corte nela, e girar esse corte, nós teremos a esfera. Girarmos em torno desse eixo central. Então, a esfera é isso aí, tá tranquilo, né? Outro sólido
O nosso próximo sólido é o cilindro. Então, o que é o cilindro? O cilindro é como se eu tivesse um prisma de base circular. Então, esse sólido ele vai possuir duas faces opostas, como o prisma, planas, em forma de um círculo. E a superfície lateral ela é arredondada, mas ela vai estar unindo essas faces. Eu posso ter ele vai ter o raio de base, altura ou geratriz. No caso a geratriz, ela se confunde com a altura no cilindro reto, mas no cilindro oblíquo ela é outro tanto, né? É diferente da altura. Se eu for planificar um cilindro, eu vou ter o quê? Essa parte arredondada aqui, ó, se você abrir ela ele vai ficar um retângulo. Então, eu vou ter o raio, né, das bases, e como o comprimento da circunferência de raio R é 2πr, então ela vai pegar o comprimento dessa parte retangular, vai ser 2πr raio e vai a altura aqui. Então, para mim calcular a área lateral, eu vou fazer o quê? 2π vezes o raio vezes a altura. Achei a área lateral. A área da base é a área do círculo, πr ao quadrado. Só que eu tenho duas bases. Então, se eu quiser a área total, eu vou ter que pegar duas vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área da superfície do cilindro, 2πrh mais 2πr ao quadrado. É claro que eles vão apresentar para vocês arrumadinho assim. Tira 2πr em evidência, vezes h mais r. Mas eu acho interessante para vocês o raciocínio de como você chega nela, para que você não precise ficar decorando um monte de fórmula, porque você tem que saber chegar na fórmula, não ficar nessa dependência da decoreba, tá? E o volume vai ser como o volume do prisma, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, sem maiores problemas. E outro que é semelhante, e o cilindro é um sólido de revolução. Todo o corpo redondo que a gente estudar vai ser um sólido de revolução. Imagina um eixo aqui bem no meio. Esse plano aqui, se eu fizer ele girar em torno desse eixo, ele vai formar justamente o cilindro. Por isso que a gente fala que é um sólido de revolução. E o terceiro e último vai ser o cone, né? O cone também, ele é como a pirâmide. O cone é a pirâmide, só que uma pirâmide de base circular. Então, ele tem todas as partes que tem a pirâmide, tem o eixo. Se o eixo formar 90 graus com o raio da base, ele é reto, se não, ele é oblíquo. A gente tem aqui a altura dele e tem também uma parte importante que é a geratriz. Geratriz é a distância que vai do vértice até a extremidade da base, essa linha aqui, porque a gente usa muito pegar o triângulo, um triângulo aqui, que é o que a gente usa para fazer os cálculos, né? Então, a gente gosta de usar esse triângulo aqui, ó. É o raio, a altura e a geratriz. Geralmente para achar a geratriz, porque é muito comum a gente ter a altura e o raio, mas não ter a geratriz. Aí a gente pode achar pelo teorema de Pitágoras. Se a gente girar esse triângulo, a gente vai ter também um cone. O volume vai ser como o volume da pirâmide, vai ser 1/3. Tudo que tem pontinha, você pega 1/3 do prisma que o contém. No caso aqui, 1/3 do cilindro. Então, o cilindro é R ao quadrado vezes altura. O volume do cone vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. A planificação, eu também vou abrir. Isto não é um triângulo, tá vendo? Ele tem essa base arredondada. E esse comprimento aqui vai ser πr, porque ele é o comprimento da circunferência aqui.
E os lados aqui eu tenho G como lateral, a geratriz como lateral. Então, para mim calcular a área da base, tranquilo, πr ao quadrado. Mas e a área dessa seção circular? Aqui a gente tem uma seção circular, um pedaço de uma circunferência. Então, se fosse uma circunferência, seria π vezes g ao quadrado. Por que g? Porque g que é o raio dessa circunferência. Só que não é tudo. Se a gente conhecesse esse ângulo, você dividiria pelo ângulo, né? Tudo é dois. Mas vamos pensar então nesse ângulo. Como eu não tenho ângulo, vamos pensar em radianos. O ângulo total é π radianos, né? É 2π vezes g. Agora, então eu vou fazer como fosse uma regrinha de 3. 2πr por 2πg. Isso daqui, então, vai ser a fração da área lateral aqui. Agora, 2π com 2π, esses 2π aqui, eu posso cortar, simplificar. O g quadrado com o g do denominador aqui, esse g, eu posso cortar com o quadrado aqui. E eu fico com a área lateral, então, é πg vezes r, ou geralmente a gente fala πrg, né? π vezes o raio da base vezes a geratriz. Então, a área total do cone, eu vou somar a área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral, πrg. Olha que aí também dá para você juntar. Então, eles vão juntar, vão tirar πr em evidência e vai ficar πr que multiplica r mais g, como área lateral do cone. Então, é isso que vocês precisam para fazer as atividades da semana 5 e 6. A correção da semana 5 já foi publicada, eu devo estar publicando ainda hoje ou mais tardar amanhã a correção da semana 6. A semana 5 vai falar sobre esferas e prismas e a semana 6 sobre cones. Então, aguardo vocês e um bom ano, uma boa passagem de ano. Até mais!